Amém, glória a Deus. Ontem a igreja do Papai do Senhor, né? Estou muito feliz com a oportunidade. É a segunda vez que eu venho aqui, a primeira vez eu venho acompanhando meu irmão da vida, eu também no grupo de jovens. E o pastor fez a oração, né, sobre eu me sentir em casa, e eu de fato me sinto muito em casa. Dá para sentir que o Espírito Santo de Deus faz presente no seu lugar. E às vezes a gente espera coisas grandiosas, que o Senhor vem, passa chover dentro da igreja, e o Senhor atua na simplicidade. O Senhor é muito feliz com essa obra. Amém? Eu peço aos irmãos que já pode abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Me acompanha no Divino Ensino na cama. Debaixo da bênção dos meus pastores, pastor Frederico, pastor Aline, da Igreja Coroa de Ouro, do bairro Goiânia. A gente tem uma sede no Federal Maneiro. Aqui debaixo da graça do Senhor, Ele fala conosco essa noite, amém? Pode abaixar o vídeo só um pouquinho? Obrigada. Está um pouquinho baixo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Todos acharam? Amém. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serem sacerdócios santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Só até aí, pode ser sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, papai, Deus maravilhoso. Essa carta escrita por Pedro, o apóstolo Pedro, foi direcionada ao povo da Ásia Menor. O intuito de trazer um direcionamento, algumas instruções para aquele povo. E no capítulo 2, logo no início, Pedro ele traz um direcionamento dizendo para que aquele povo se despojasse, abrisse mão das próprias vontades, de toda a maldade, de toda a idolatria, das hipocrisias e invejas, que nós, como ser humano, é muito provável da gente ter, né? E ele instrui que aquele povo deseje ardentemente pelo leite espiritual do Senhor como recém-nascidos. É muito incrível que Pedro faz essa comparação, que quando uma criança é recém-nascida, ela esbanja, grita, ela faz literalmente um show, se está com fome, né? Ela anseia, ela chora, ela se desespera se não tem aquele leite materno. E é interessante que hoje até é certificado, né, pelos doutores, pelos médicos, pela medicina em si, o leite materno, ele traz todos os benefícios que aquela criança precisa. Todos os nutrientes estão ali através daquele leite. E quando ela se alimenta, ela se sente saciada. E por um longo período, até chegar a uma certa idade, de 1 a 2 anos, aquela criança ela desenvolve de forma saudável somente através daquele leite, que é o leite materno. E Pedro vem fazendo essa comparação para que a gente anseie como crianças recém-nascidas pelo leite espiritual. Aleluia! O leite espiritual do Senhor, ele tem todos os nutrientes que nós precisamos para que a gente esteja nutrido, para que nós estejamos saciados e satisfeitos para o crescimento espiritual. E ele pede que aquele povo anseie, busque de coração aberto pela intimidade, pelo crescimento espiritual do Senhor. Muitas das
das vezes a gente é na igreja, senta no banco, canta um louvor, come a palavra, dá para cima para o irmão e vai embora. E aí acaba que a gente entra na rotina. Nós somos seres humanos. Eu acredito que não é certo, mas é normal, né? E o Senhor, Ele pede que hoje a gente tenha uma postura diferente. Não chega na igreja, ouça a palavra, não vai embora da mesma forma, não. Chega na sua casa, busque o crescimento espiritual do Senhor. A gente, às vezes, gasta muito tempo buscando crescimento na nossa vida profissional, nos nossos estudos, dentro de casa. Ai, Senhor, eu quero uma casa maior, eu quero um carro novo, um carro do ano. E o crescimento espiritual no ministério do Senhor, onde está ficando? Aleluia. O Senhor, Ele nos chama para a intimidade. O Senhor, Ele nos chama para que a gente, de fato, cumpra a obra dEle com excelência. Que não seja somente uma emoção, como a nossa irmã falou, citou, mas que seja de coração, que o louvor que entoamos chegue com aroma agradável às narinas do Senhor. Aleluia. Que a nossa palavra ela seja edificada em vários outros corações, porque nós estamos no íntimo com o Senhor. Sai do normal hoje, sai da rotina, deixa de fazer as mesmas coisas, começa a buscar o crescimento espiritual do Senhor. O tempo está passando, irmãos. Eu acho incrível como a palavra do Senhor é, que logo na palavra introdutória, ele nos deu essa identificação. A seara é grande. A seara é grande. A gente está com intimidade suficiente para trabalhar para a seara do Senhor? Será que a gente está buscando trabalhar para a seara do Senhor? Ou a gente está buscando só as nossas próprias vontades? Grande é a seara e poucos são os trabalhadores. O Senhor, Ele quer que hoje no seu coração nasça a vontade de exercer a obra dEle, de crescer o ministério do Senhor. Logo na sequência, Pedro ele traz uma revelação, né? Uma situação sobre a pedra angular. Vou ver a leitura aqui do verso 6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Ele traz a lembrança, a citação, trazendo a revelação que Cristo é a pedra angular. E a pedra angular, por pesquisar, eu não entendo nada de construção, a pedra angular nas edificações passadas, né, que eram muito utilizadas pedras, grandes pedras, a pedra angular é aquela principal. Quando começou a obra, eles colocavam ela para sustentar. Aleluia. A pedra angular ela é a base. E interessante que no significado diz que a pedra angular ela consolida, ela traz sustentação para que a edificação chegando a um certo tamanho, ela não caia. Glória a Deus. Vocês entenderam, né? Glória a Deus. E o Senhor Jesus Cristo é a nossa pedra angular. A pedra angular que traz a consolidação, que traz a base, a sustentação para que a gente consiga evoluir, crescer com o Senhor. Quando nós estamos firmados na vontade de Cristo, sustentados pela vontade do Senhor, pode acontecer o que for, pode vir um vento, assim como tem a citação nos Evangelhos, pode vir um vento, mas aquela casa está edificada na rocha, ela não vai te derrubar. A pedra angular é Cristo, ela que nos faz ter vida, ela que nos faz ter força para continuar a boa obra. Não é fácil, não, nem um pouco, nem um pouquinho, não é nem um pouco fácil. Eu, outrora, estava no mundo, eu me converti ao Senhor e eu priorizei as minhas vontades e me afastei da vontade de Cristo. E parecia que tudo fazia sentido, estava tudo bem, mas eu perdi minha identidade,
eu perdi o meu temor, eu poderia estar no outro nível agora, mas porque eu priorizei o meu querer, eu atrasei as bênçãos do Senhor na minha vida. Então, que nós nunca mais tenha tal atitude. Por mais que você não saia da igreja, às vezes a gente esfria no tempo, a gente se dispersa, muita luta, e a gente perde o foco. Esteja firmado em Cristo, irmão. Esteja firmado na pedra angular, porque aí não pode vir o que for, você não vai cair. Por mais que o seu coração tenha angústia, esteja aflito, você não vai cair. Aleluia. Não tem nada melhor do que a presença do Senhor. Não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Cristo. Buscar primeiro o reino dos céus e ter mais coisas que serão acrescentadas. A partir do momento que eu me posicionei no centro da vontade de Cristo, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Os meus olhos se abriram. E é muito incrível como o Senhor age nos nossos corações. Ele trabalha no interior e a gente precisa permitir que Ele trabalhe no nosso coração. E logo no contexto do texto da carta, no verso que lemos, Pedro cita: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. Então, Jesus Cristo é a pedra angular, nós somos as demais pedras. Amém? O reino, ele depende de nós, irmãos. Não para viver, mas que ele seja povoado. E se a gente não fazer, Deus vai levantar outro. Mas você está aqui essa noite. O Senhor chamou você, Ele te moldou, Ele trabalhou no seu coração para que você estivesse aqui na boa obra do Senhor. Então você é importante. Você é a pedra angular do Senhor. O Senhor é a pedra angular, é aquela que sustenta, que traz a consolidação, que traz o fortalecimento, o Espírito Santo de Deus, que nos dá força para levantar todas as manhãs, e nós somos as pedras vivas que devem sair para a construção do reino. Aleluia. O Senhor, Ele te chamou hoje para que você atue de fato como você está sendo chamado. O Senhor nos chama como geração santa, como sacerdócio real, pedras vivas do Senhor para a edificação do reino. A nossa vida é para que o reino seja povoado. O Senhor quer que você atue na obra dele de uma forma edificada, prestando sacrifícios espirituais e louvores ao Senhor. Não fique estagnado. Não deixe suas vontades no centro, sabe por quê? Quando a gente coloca a nossa vontade no centro, dá errado. Existem duas coisas que eu aprendi há pouco tempo: a vontade de Deus e a permissão de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A permissão de Deus, não. A permissão de Deus, geralmente, é uma parte daquilo que nós queremos. E o que a gente quer, na maioria das vezes, pela nossa natureza pecaminosa, não são coisas que vai agradar ao Senhor, que agrada ao Espírito Santo de Deus. Então, entenda, coloque os seus planos, os seus sonhos, as suas orações, para que a vontade do Senhor seja feita na sua vida. Por mais que demore, por mais que no momento pareça que não vai acontecer, que seja impossível. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Deus não é homem para que minta. Ele é onisciente, onipresente, e Ele tem todo o poder para fazer o impossível na sua vida. Às vezes a gente começa a duvidar dos planos do Senhor. Não é possível, não. Aquele irmão que profetizou aqui está marcado. É possível. É possível sim. Se Deus falou, Ele vai fazer. Aleluia. Descansa no Senhor, espere em Cristo, se concentre em exercer o teu ministério, se concentre em estar no centro da vontade de Cristo, e as demais coisas o Senhor há de fazer. Você é importante para o reino de Deus. Você é importante para que outras pessoas sejam salvas. No seu trabalho,
obra dele com excelência. Nós somos pedras vivas para a construção do reino de Deus, casa espiritual para sermos edificados em Cristo. Logo no verso 9, Pedro complementa: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só o que Deus está falando para você, irmão. Você é povo santo, você é uma nação santa, uma geração que foi eleita, que foi escolhida pelo Senhor. Você está entendendo o quanto que você é importante para o reino de Deus? Nós somos exclusividade do Senhor. O Senhor nos separou, Ele separou você para fazer a boa obra. Os seus talentos, você está usando eles para a glória de Deus? Quando o Senhor te dá a oportunidade de falar só que Jesus te ama, você está usando dessa oportunidade de falar? Quantas pessoas não falam? Quantas pessoas queriam andar, dançar, cantar, tocar para o Senhor? E aí você está esperando o tempo passar. A obra é grande, irmãos. O reino tem espaço para todo mundo que crê, aquele que manter santificado até o final, terá o livre acesso ao reino do Senhor e ao nosso trabalho, levar o máximo de pessoas. Nação santa, exerça o seu ministério, entenda o quanto que você é importante, entenda que você não é só um ser humano, né? Nós somos pó, nós não somos nada, mas para Deus nós somos importantes. O seu ministério é importante. Se coloca no centro da vontade do Senhor, se posiciona hoje. Fala: Deus, eu não sou nada, mas o Senhor disse que eu sou nação eleita. Eu tenho autoridade para orar, para expulsar demônios, para pregar a tua palavra. Então, usa-me, Senhor. Se dispõe essa noite. Se dispõe para a obra de Cristo. Quando o Senhor te dá a oportunidade de fazer, faça. Não perca tempo. A gente tem ocupado o nosso tempo com muitas coisas. Para o Senhor, eu vou aqui no domingo e está tudo bem. Não está tudo bem. A adoração a Cristo é o nosso estilo de vida. É a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar. As pedras vivas, elas devem mostrar o reino do Senhor no nosso dia a dia. Logo na sequência, Pedro também ele vai trazer o direcionamento, dizendo que, por ser pedras vivas, certo? É através da santidade que nós vamos mostrar Cristo ao mundo. É através da nossa adoração, da nossa construção para o reino. Não é dentro de 4 paredes que nós vamos conseguir salvar vidas. Nós precisamos, de fato, demonstrar nas nossas atitudes a glória do Senhor. Mostrar que o Senhor transforma, que o Senhor cura, que por mais que pareça que não tenha solução, com Jesus tem solução. No verso 2, no verso 11 ao 12, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A vós, abstedes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro, ele nos chama de peregrinos, porque de fato nós só estamos aqui de passagem. E o tempo que nós estivermos aqui tem que ser para a glória de Cristo. O tempo que estivermos aqui tem que ser para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não estou falando que você não tem que conquistar, que você não tem que ter o carro do ano, que você
que Jesus esteja como centro de prioridade na sua vida. Ele diz para abstermos, lançar por terra, fugir das nossas vontades carnais. Porque de fato ela confronta a vontade do Senhor. Então ele pede para que a gente mantenha exemplar o nosso procedimento, as nossas atitudes, as nossas obras, porque vai ser ela que vai testemunhar se somos cristãos ou não. Como que a gente vai falar que Jesus, ele é amor, se a nossa atitude com o nosso irmão do lado é de ódio? Não é aquilo que faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não é sobre isso. O reino de Deus é sobre obras também. É sobre a forma de agir, é sobre testemunhar. Jesus, ele pregou, ele trouxe a palavra, o direcionamento, e foi através do testemunho dele de salvação e de entrega que o Evangelho chegou até nós. Não foi somente porque ele falou, ele fez. Não foi porque somente os apóstolos falaram, eles agiram, eles mostraram qual que é a identidade de Jesus Cristo. Então é através da santidade, é no nosso procedimento, é no nosso testemunho, na forma com que nós comportamos diante das pessoas, que vai fazer com que elas entendam quem é Cristo. Ser cristão é ser diferente, irmãos. O cristão que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus, não é cristão. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, não tem como o bem e o mal andar junto. Da boca que prolifera a bênção, não deve proliferar a maldição. É através da santificação, do nosso exemplo, que nós vamos testemunhar a glória do Senhor, aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E através do nosso testemunho, nós conseguimos impactar e construir o reino de Deus. Exercer o nosso papel de pedras vivas. Exercer o nosso papel de crescimento, de casas edificadas no Espírito Santo. Tome um posicionamento hoje diferente. Entenda o seu papel no reino. Não espere o tempo passar. Não espere chegar à aflição, irmãos. Eu ministrei a palavra recentemente sobre Jonas. Jonas, ele fugiu da presença do Senhor, porque para ele não era interessante que ele fosse na terra, que não era de agrado dele, profetizar. E ao fugir, ele passou por aflições. O Senhor permitiu a tempestade no barco, ele acabar em um peixe, em grande peixe. Toda aquela situação nem sequer talvez teria acontecido se Jonas tivesse obedecido à vontade de Deus desde a primeira vez. Então, se o Senhor está te dando a oportunidade hoje para você se posicionar no centro dele, para que a sua vida seja adoração viva ao Senhor, a adoração não é somente cantar, a adoração não é dançar, a adoração é viver. Quando a gente vive a palavra de Cristo, nós verdadeiramente estamos o adorando. Aquele que ouve a minha palavra e não a segue, de nada vale. De nada vale se nós falar bonito, se a gente dançar, cantar bonito, se não está engrandecendo o nome do Senhor. Quando nós tomamos o posicionamento e começamos a agradar aos olhos do Senhor, porque nós estamos no centro da vontade de Deus, agindo conforme aquilo que o Senhor nos instrui, o Senhor se agrada. Porque de fato, Ele entende que nós estamos adorando a Ele no nosso comportamento, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir. Que a sua vida seja uma adoração viva. Que você tome esse papel e entenda que você é pedra viva para o reino do Senhor. Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. O Senhor, Ele quer te usar para salvar. O Senhor quer te usar para curar pessoas. O Senhor quer te usar para ministrar sobre a vida de pessoas que às vezes a gente olha e pensa, não tem solução. E o Senhor, Ele vai tirar você do conforto e te levar no
sabe, irmãos, não é o que as pessoas falavam comigo quando eu estava afastada que fez com que eu voltasse. Foi o testemunho. Foi eu olhar e falar: nossa, de fato faz sentido. A minha vida era assim com o Senhor e agora é assim sem Ele. E a gente começa a analisar os cenários, os comportamentos. Além de falar, faça. Foi estender a mão, foi o abraçar, foi o me acolher que fez com que eu tivesse vontade de estar novamente na presença do Senhor, me fortalecendo. Foi o cuidado que me deu forças para continuar. O Senhor, Ele atua em processos também. Não é porque o irmão aceitou Jesus aqui, reconciliou hoje, ele já vai começar a sair, voltar aqui, pregar. É um processo. As pessoas precisam ser cuidadas. E através desse cuidado que elas vão reter, elas vão manter a presença de Cristo. É o nosso dever acolher, falar: olha, irmão, vamos lá no culto. Mas não só falou não. Vai lá buscar o irmão. Se precisar, busca. Liga, manda uma mensagem, incomoda. Não desiste. E principalmente se o Senhor tocou no seu coração para profetizar, abençoar aquela vida, para chamar ela para o culto, para falar sobre o amor do Senhor, é porque através da sua vida, talvez aquela alma vai ser salva. Então, não deixe de lado a palavra do Senhor, não deixe de lado o Espírito Santo de Deus. Esteja sempre na dispensação do Espírito Santo, através da sua vida, a vida de cada um aqui. Eu tenho certeza que o Senhor há de salvar. Eu tenho certeza que o Senhor há de abençoar. Que você seja testemunho vivo do Senhor. Que arde em seu coração a vontade de crescer em Cristo. Crescer no ministério, adquirir conhecimento. Que arde em seu coração a graça, a plenitude, o prazer de exercer a obra de Jesus. A adoração é se santificar, é construir para o reino. Entenda que não é só louvar, irmãos, é você agir conforme a vontade de Cristo. Amém? Deus te abençoe. Eu encerro por aqui. A lembra que é somente de mim mesma. Que o Espírito Santo, ele fortaleça vocês. O Espírito Santo de Deus os direcione. Que essa palavra edifique e esteja ardendo em cada coração, até que a transformação de Deus seja feita de forma completa e genuína para a boa obra do Senhor. Amém? Nesse momento eu